Olá, seja bem-vindo à nossa escola bíblica. Nós estamos fazendo um material bem inicial, mas ao mesmo tempo, você que já tem uma boa caminhada, é muito importante porque tem coisas que talvez você não viu ainda na caminhada e eu quero apresentar para você. Na semana passada, nós falamos sobre as divisões do Antigo Testamento. Elas são 5, vocês lembram? Então, ela começa com o Pentateuco, que são 5 primeiros livros, né? Depois nós temos uma sequência de 12 livros históricos. Depois nós temos 5 livros proféticos, de sabedoria, né? Os 5 livros poéticos. Depois nós temos os 5 livros dos profetas maiores. E por último, os 12 livros dos profetas menores. Então é dividido em 5, 12, 5, 5, 12, ok? Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Uma dica, pegue um dia e estude Então, pega a segunda-feira e estude os livros do Pentateuco. Na terça, os históricos e assim sucessivamente. O que nós vamos conversar hoje é uma linha histórica do Antigo Testamento. Então, aquele voo, né, só dizendo os pontos importantes do Antigo Testamento para você ir se situando aonde está, mais ou menos na Bíblia, para você não ficar tão perdido assim quando alguém começar alguma história, tá bom? Então vamos lá. Começa em Gênesis, então você tem criação, depois um ponto muito importante, a queda. Nós temos o dilúvio, né, onde Deus conversa com Noé e diz que vai fazer um símbolo, um sinal, uma aliança, dizendo que não vai destruir mais a terra com águas, que é o arco-íris. Então o arco-íris tem a ver com uma aliança que Deus fez com Noé, ok? Depois, Gênesis capítulo 11, nós temos a Torre de Babel. Então é muito importante isso também, vocês lembrar disso. E o capítulo 12 de Gênesis é muito importante porque é o chamado de Abraão. Então nós temos ali uma aliança abraâmica, ok? Essa aliança é fundamental para você entender tudo que vem depois, porque é de Abraão que Deus vai começar a fazer um povo. Então tudo que a gente vai estudar sobre o povo de Israel tem uma raiz, está alicerçada ali em Gênesis 12 com o chamado de Abraão. Depois de Abraão, você tem o que chama de patriarcas. Então, quando você escutar patriarcas, tem tudo a ver com Abraão, Isaac e Jacó. E Gênesis termina lá no Egito, com José no Egito. E Êxodo já abre na escravidão. Aí Deus levanta Moisés. Aí que há a Páscoa, né, que é a libertação, se dá na Páscoa. Então a Páscoa ela é pontual porque a Páscoa inicia-se ali, neste momento onde que o povo está escravo, está sendo liberto, e aí tem toda uma história por trás da Páscoa. Temos a libertação, e quando o povo chega no Monte Sinai, há uma aliança mosaica, que se dá onde? Nos 10 mandamentos. Mas não só isso, lá você tem os mandamentos, você tem a distribuição oficial dos levitas e sacerdotes, né? Aliás, é importante lembrar disso porque para ser o sumo sacerdote, para ser um sacerdote você precisa ser levita, tem tudo a ver com isso, ok? E também o tabernáculo. Então, o tabernáculo é dito por Deus ali como fazer todas as suas medidas, que é o ponto aonde Deus vai se revelar ao povo, ok? Tudo isso é Gênesis, Êxodo. E quando você fala de levitas também, né? Você vai entender quando você lê Levíticos que como o levita se porta, quais são as cerimônias. Então tudo isso é quando você lê Levíticos. O povo vai caminhar aí pelo deserto, e chega até a Terra Prometida, e diante da Terra Prometida, então você tem aquele impasse, né? Porque é uma terra muito boa, é tudo aquilo que Deus prometeu, mas, porém, entretanto,
Todavia, contudo, tem gigantes, aonde dos 12 espias que foram aquela analisada, 10 voltaram dizendo não dá porque tem gigantes habitando, enquanto Josué e Caleb, apenas 2, dizem não, o Senhor está conosco, Ele nos dará a terra. Como 10 foi mais importante do que 2 para Israel, então eles ficaram com medo e por isso eles peregrinaram no deserto 40 anos até toda aquela geração, exceto Josué e Caleb, morresse. E aí você tem o livro de Números, né? Aí dentro já está contando o livro de Números, onde tem a coluna de fogo durante a noite, a coluna de fumaça durante o dia, né? A nuvem para segurar do sol, né? Para o sol não atacar tanto assim, porque no deserto é muito terrível. E você tem depois a repetição da lei, que aí é Deuteronômio. E você caminha para Josué com a conquista da terra, as 12 tribos. E quando você conquista e as 12 tribos se estabelecem, você tem um período chamado de juízes. Por isso tem um livro na Bíblia chamado Juízes. E o último juiz, né, é Samuel, que aí Samuel vai exercer um papel triplo, pelo menos, né, que não é só juiz, ele também é profeta, ele também é sacerdote, mas Samuel faz isso, e aí há um período que eles pedem um rei, então há um período de um reino, de reis, e esse período de Reino Unido dura 120 anos. Por que período de Reino Unido? Porque haverá um tempo que ele vai se dividir. Então, 120 anos. Há 3 reis que reinam sobre Israel como um todo, que é Saul, Davi e Salomão. Então, são 3 reis, cada rei lidera e reina por 40 anos. Depois da morte de Salomão, há uma briga entre seus filhos, e aí Jeroboão e Roboão, eles separam. Jeroboão vai para o Reino do Norte, e Roboão permanece no Reino do Sul. No Reino do Norte sobe 10 tribos, e o Reino do Norte tem a capital, ou é conhecido como Israel, a capital é Samaria. O Reino do Sul fica Judá, a capital é Judá. Jerusalém está no Reino do Sul. E aí, por isso que alguns israelitas vão ser chamados samaritanos, porque eles estão na capital de Samaria. Por isso que alguns hebreus vão começar a ser chamados de judeus, porque eles estão na capital de Judá. Aí há uma disputa entre judeu e samaritano, porque eles se dividiram aí. Isso vai ganhar mais proporção e mais rivalidade à medida que algumas coisas vão acontecendo durante a história. Então, nesse período dos reis, inicia-se também o período dos profetas. É aí que as histórias dos profetas entram. Então, está lá nos livros de segundo rei, de segundo Samuel, mas muito mais no primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro e segundo livro das crônicas, ok? Então, os profetas estão inseridos nesse contexto, apontando aí os erros, principalmente os erros dos reis. Então, esse período, mais ou menos 931, que isso vai acabar. Os profetas, aí vem a Síria, que conquista o Reino do Norte em 722. Então, no Reino do Norte, nenhum rei faz o que é bom aos olhos do Senhor. Então, eles são conquistados pela Síria, devastados. E aí que vem a miscigenação. Por quê? Porque a Síria conquista e os que ficam vivos, eles acabam formando família com os assírios. Então, começa a ser um povo misturado. E é por isso que o judeu, de certa forma puro, digamos assim, de linhagem, ele começa a ter mais rivalidade com os samaritanos, porque eles já falam que não são só judeus, eles já estão formando família com outros povos. O Reino do Sul não é tão diferente, ele é conquistado um pouco depois, em 587, pela Babilônia, né? Há umas investidas antes. Quando você lê aí com cuidado, você percebe que em 610, 609, há uma tentativa de conquista de Israel, mas ainda não é. Quando conquista mesmo é 587, que a Babilônia vem e toma Israel e começa a levar o pessoal para o cativeiro. E aí esse cativeiro dura 70 anos, como é predito nos profetas. Então nós temos um reino que saiu, Israel, que
quase se acabou no norte, agora você tem o Reino do Sul que está quase se acabando, e a Babilônia é o grande império. Aí acaba o Império Babilônico, entra o Império Persa. E nesse Império Persa você vai ter o livro de Ester. Então Ester se torna rainha da Pérsia, ok? Então, porque a Pérsia é dominante. E aí você também tem os livros de Esdras e Neemias, porque aí Zorobabel vai voltar para reconstruir o templo que foi destruído pela Babilônia. Neemias vai voltar para construir os muros, e Esdras vai voltar e ler a Torá para o povo, vai lidar mais com o povo. Acaba o Antigo Testamento e nós temos 400 anos de silêncio profético. E é isso. Por que nós terminamos então em Neemias, né? Ou Ester? Esdras, Neemias, Ester. Os livros históricos, lembra que eu disse isso? Né? E aí uma ressalva que no vídeo passado eu não lembrava onde terminava. Na verdade, a Bíblia hebraica termina no livro de Crônicas. Então, eles estão à espera aí de um rei. E aqui você percebe que termina, mas o povo ainda voltou para a terra, porque no período persa há essa volta, a construção do templo, do muro, há uma efervescência pelo nacionalismo. Isso tudo é muito importante para a gente entender um pouco, mas aí 400 anos de silêncio profético, onde Israel ainda estará subjugada por outros povos. Então, esse período de silêncio nós estudaremos na próxima aula. Então, ficou um resumão do Antigo Testamento para você poder ler o Antigo Testamento mais tranquilo, para você se achar melhor. Quando alguém começar a contar a história, você mais ou menos já entende. Então está contando a história dos juízes. Bom, então o povo já está em Canaã, e só não tem reis ainda. Então é um período anterior aos reis. Estamos falando do rei Jeroboão, por exemplo. Então você sabe que o reino já está dividido. Né? Estamos falando aí do Reino do Norte. Então, entende? Então fica muito mais fácil para você começar a situar na linha do tempo onde as coisas estão acontecendo, ok? E aí fica mais fácil até para a gente interpretar depois. Então, que Deus te abençoe e bons estudos.